Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus de milagres, e Ele está aqui nesta noite, é real a presença dEle aqui nesta noite. E você que deixou os seus afazeres para estar aqui, você será abençoado, você vai voltar com a sua bênção em nome de Jesus, amém? Podem tomar os vossos assentos. Eu quero pedir para a nossa querida irmã Cristiane preparar um louvor rapidamente, enquanto nós vamos tirar os dízimos e as ofertas, tá? Eu quero já agradecer, irmãs, a todas vocês que conseguiram ir ali no Templo Central na terça-feira. Foi assim muito lindo o que Deus fez ali, né? Nós decidimos ir na quinta. Quando chegou ali sexta-feira, aquele batalhão de mulheres uniformizadas, né, mais os esposos, né, foram vários irmãos daqui. Então, assim, o nosso muito obrigada de coração. Eu fiquei, assim, maravilhada. Após o culto, a pastora Iolete me procurou e falou: Elisângela, o que foi isso? Eu falei: são mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que têm prazer em estar na casa do Pai, que têm prazer em somar em prol do reino. Então, que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Nós lançamos o convite, vocês, né, honraram e ali chegaram e foi uma bênção, mas uma bênção mesmo. Eu louvo a Deus de coração. E enquanto a irmã vai estar louvando, já vamos recolher os dízimos e as ofertas. Amada, você que ainda não tem o seu envelope da contribuição mensal, procure a irmã Sidneia. Esse envelope é um envelope de uma oferta mensal. O valor que a gente pede aqui é R$10 mensal para cada irmã. Isso é para o caixa do Circo de Oração, tá? Nós temos as festas dos aniversariantes do trimestre, onde é uma festa linda que acontece, tudo sai desse caixa. O presente que toda aniversariante ganha sai desse caixa, tá? Então, o nosso congresso, que agora na próxima quinta, que vamos ter um pouquinho mais de tempo, nós vamos falar já sobre o nosso congresso. Então, isso tudo é para o bom andamento da obra de Deus e do ministério feminino. Então, você que não tem, procura a irmã Sidneia. Você que tem, procura estar em dia, amém? É uma bênção isso aqui. Então, agora a irmã vai estar louvando e logo após nós vamos ouvir a irmã Terezinha. Ela vai trazer uma rápida palavra sobre o nosso, aquele evento que nós vamos começar a partir de março. Eu tenho avisado aqui já várias quintas-feiras que em março nós vamos iniciar uma série de estudo, né? O princípio da honra. Então, é ela que vai estar ministrando, ela vai vir aqui já fazer uma propaganda especial para que você fale isso para suas amigas, para seus familiares e convide mais vidas a vir participar nas quintas-feiras aqui, amém? Lembrando que o nosso culto rosa será dia 7 de março. 7 de março, um sábado, teremos um culto muito especial aqui, em ação de graça pela vida das mulheres. E quem vai estar ministrando é a pastora Lisier. Vai ser uma bênção. Estejam intercedendo e nos ajude a divulgar aquela arte lá também, para que esse templo venha estar lotado de vidas, para receber o que Deus já tem reservado para nós no dia 7, amém? Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Estou muito grata de estar aqui para louvar e bendizer o nome dEle. Estou rouca, mas a igreja pode ajudar. O louvor é sobreviver. Eu sou uma sobrevivente, né? Porque passei por muitas provas e lutas e estamos aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim.
me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Yeah, 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 yeah. Sobrevivi. Agradeço em nome de Jesus. Quantos creem que tem coisa boa chegando? Oh, aleluia! Vamos manter a nossa fé firme, que eu creio que grandes coisas o Senhor Jesus continuará realizando na vida de cada um. A irmã Terezinha está com a oportunidade. Queremos louvar a Deus pela vida da irmã Marta, que ontem ficou mais experiente, né? Glória a Deus. A nossa querida irmã Débora também, que fez aniversário esses dias. A nossa secretária, que tem cuidado dos aniversários de cada irmã, postado ali com tanto carinho. E agora, em março, será a nossa comemoração dos aniversariantes do trimestre, tá? Nós vamos estar passando o dia certinho aí de março. E pensa em um presente bonito que todo mundo vai ganhar durante esse ano de 2020, hein? Se Tupperware já foi bom, agora vai completar a cozinha ali, ó. Vai ser uma bênção o negócio. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. A irmã Terezinha vai estar agora realizando esse momento de um convite para que vocês venham participar dessa série de estudo. Não faltem, irmã, nenhuma quinta-feira, toda a igreja vai ser convocada, todos os irmãos, porque o princípio da honra, isso tem que ser
bem conhecedor de todos nós. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de fazer uma leitura bíblica com a igreja. A carta que o apóstolo Pedro escreveu, primeira carta, capítulo 2 e o versículo 17. Diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Um versículo com 4 princípios, com 4 ordens, com 4 mandamentos. E 2 deles diz com relação à honra, né? Eu li este livro e comentei com o pastor e com a Elisângela sobre esse livro. Eles se interessaram em nós compartilharmos com a igreja. É um livro que se chama A Recompensa da Honra. É de um escritor muito avivado, muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é o John Bevere. Quem já leu livros dele? Eu já li outro livro dele, o pastor também conhece, é uma leitura recomendada. Ele é um escritor assim avivado, inspirado, muito inspirado pelo Senhor nosso Deus. Então, queridos, eu acredito que umas 4 quintas-feiras nós usaremos para falar sobre isso. E é tão impactante as leituras bíblicas que ele expõe, que ele estuda, que é impressionante. E também os casos específicos que ele conta. Ele é um ministro da palavra de Deus, ele tem família, e ele tem muitas experiências para compartilhar conosco. Então, a partir de semana que vem, nós vamos estudar, primeiro, o que é honra, né? O que vem à nossa mente, à nossa memória. Nós, às vezes, nos limitamos a ter assim, um conceito muito raso das coisas. E quando nós inclinamos o nosso coração a nos aprofundar sobre isso, a nossa mente expande, e com isso também a nossa esperança e as promessas de Deus. Amém? A Elisângela nos contou uma vez que a irmã dela participou de um seminário sobre o princípio da honra. E uma frase que eu nunca me esqueci, que a Elisângela disse, que a Mara falou, é que é assim: quem honra tem recompensa, e quem desonra tem consequências. Gente, e é uma coisa impressionante como esse princípio da honra está assim enraizado em toda a palavra do Senhor, como realmente uma base para nós sermos abençoados e recompensados. Amém? Em síntese, o que nós vamos estudar? O que é honra no hebraico, no grego e no nosso vocabulário aqui comum. Nós vamos estudar sobre como honrar, a honra no nosso lar, a honra no nosso trabalho, a honra dos nossos líderes espirituais, e tudo isso é com palavra. E o John, ele conta experiências tremendas, e uma que ele conta, que eu só vou assim para aguçar o interesse de vocês em conhecer mais sobre esse princípio da palavra de Deus, que é honrar. Ele conta sobre a história de Roboão. Quem lembra? Que quando os seus súditos foram reclamar, né, sobre o jugo pesado que o pai dele tinha deixado sobre ele, ele foi reclamar, os seus súditos foram reclamar, e ele foi ter conselhos com pessoas mais velhas. E aí fala sobre a honra aos mais velhos. Mas ele desconsiderou o bom conselho, que disse assim: olha, se você quer ser, os conselheiros sábios, já experientes, disseram assim: quem conhece a Bíblia, conhece a história, sabe. Você quer ser um bom governante? Quer ter uma boa aceitação? Atende à necessidade do teu povo. Ouve atentamente a necessidade do teu povo e faz por eles alguma coisa. Mas Roboão não deu ouvidos a este conselho, não honrou aqueles sábios conselheiros experientes e foi ter com seus amigos da sua idade. Os seus amigos disseram assim: esse povo reclama demais, se teu pai era mau, seja o dobro mal com eles. E vocês sabem as consequências que isso acarretou para todo o reino de Israel. Então, queridos, tudo isso por causa da honra. Então, e ele conta isso para dizer sobre um fato que aconteceu com o filho dele. Eu não vou entrar com detalhes agora. Quando
nós temos filhos e nós aconselhamos ele, e um dos princípios, né? Honrai teu pai e tua mãe. Honra o conselho que teu pai e tua mãe dá. E ele conta, ele falou com o filho dele sobre esse assunto, porque o filho fez algo que contrariou um conselho que ele fez. E teve uma má consequência, uma consequência ruim na vida dele. E ele falou assim, olha, filho, eu não impus a minha vontade quando você pediu a minha decisão. Eu dei o meu conselho. Eu apenas dei um conselho. Você não aceitou o meu conselho, e eu achei que você tinha maturidade suficiente para aguentar a consequência, agindo conforme o teu coração queria. Mas eu vou te contar uma história, espera aí. E aí ele contou a história de Roboão, e depois eu vou contar o final para vocês, o que aconteceu. Tanto com o filho dele, como com Roboão. Amém? Honra, queridos, nós vamos estudar. Com a graça de Deus, pela misericórdia, não de mim, porque de mim eu não tenho nada, mas pelo Santo Espírito de Deus, amém? E pelas orações de vocês, nós vamos estudar juntos sobre esse princípio abençoador para nós e para a nossa geração, porque nós temos que ensinar os nossos filhos também, amém? Sim, para todos, né? Porque aqui nós vamos ter um capítulo que fala assim, como honrar o esposo, como honrar a esposa, como honrar os filhos. Mas filho tem que ser honrado? Tem, queridos. Oh, princípio lindo é honrar os nossos filhos. Experiências lindas ele tem aqui também, quando nós honramos os nossos filhos. Amém? Nós vamos aprender a honrar os líderes espirituais, os líderes civis, constituídos, as autoridades. Muita coisa boa nós vamos aprender. E principalmente, nós vamos aprender a encher o nosso coração de amor para honrar em primeiro lugar o nosso Deus. Amém? O primeiro mandamento, aquele que merece toda a honra, toda a adoração. Nós vamos saber também como desenvolver um coração grato, um coração que honra a Deus em toda e qualquer circunstância. Amém? Eu agradeço a oportunidade e contamos com a presença de todos, e quanto mais vocês quiserem convidar para estar conosco aqui durante algumas quintas-feiras estudando esse princípio. Deus os abençoe. Glória a Deus pela vida da nossa querida irmã Terezinha, que tem sido canal de bênção para as nossas vidas. Desde ali do Vila Nova, a gente tem feito várias séries de estudo, onde Deus tem capacitado a vida dela. Fizemos Mulher Única, né? E agora vamos fazer esse livro, O Princípio da Honra. E eu acredito que não serão só 4 quintas-feiras, não, viu, irmã Terezinha? Vai ser mais, porque a gente quer, assim, esmiuçar bem esse assunto aí, em nome de Jesus. Então, como foi avisado, em março nós iniciaríamos essa série de estudo. Então, nós vamos dar uma pausa nos testemunhos, né? Vamos partir para o princípio da honra, e logo após nós vamos continuar com a nossa série de testemunhos que edificam, com o tema gratidão, né? Então, irmãs, você que não testemunhou nesse primeiro momento, já vai se preparando, vai se colocando no azeite, porque assim que terminar o princípio da honra, nós vamos voltar com essa série de testemunhos que edificam, que agora, fevereiro, completa 6 meses, nem parece, né? Passou tão rápido, mas em agosto eu fui a primeira a testemunhar aqui, então foram 6 meses, todas as quintas-feiras, nós sempre saímos daqui edificadas com testemunhos maravilhosos, onde sempre o nome do Senhor Jesus é glorificado. Esse é o nosso Deus, um Deus que faz milagres diariamente, e o amor dele é tão grande por nós, que nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcança a cada dia, amém? E hoje, para encerrarmos este primeiro momento da série de testemunhos, a nossa querida irmã Leide vai estar ministrando hoje. Eu gostaria de convidá-la a vir aqui. Então, lembrando que a partir da próxima quinta, nós já vamos iniciar o princípio da honra. Vai ser divulgado domingo na ceia, tá, irmã Terezinha? Vai ter esse momento para você estar falando. Nos ajude a divulgar. Nossa querida irmã Ariane, que sempre faz essas artes maravilhosas que vocês têm visto lá, é tudo a Ariane, essa artista aí, ela vai bolar uma arte bem linda, e nós já vamos começar a divulgar a partir de sábado, que a partir da próxima quinta será essa série de
estudo, não perca. Traga o seu caderninho, irmã. É muito importante a gente anotar, porque às vezes a gente escuta e esquece. Mas se você anota, no dia que você vai ler, você fala, nossa, que tremendo que foi essa palavra. Então, traga o caderninho para anotar. Se você tiver alguma dúvida, nós estaremos aqui para esclarecer. É um momento de estudo, uma série de estudo. Amém? Então, eu quero convidar a nossa querida irmã Maria Dias para fazer essa oração em favor da vida da nossa querida irmã Leide. A Leide, esposa do pastor Fábio, eles retornaram a essa casa, eles já eram aqui da Morangueira, e por um tempo Deus levou eles a outra cidade, que ela vai estar contando hoje aqui o testemunho, e agora temos a honra, né, de tê-los novamente aqui nesta casa, e as irmãs daqui super recomendou, falou, pastora, pensa em uma bênção, uma joia que voltou para nós. Eu falei, que bênção, como é bom, né? Deixarmos boas marcas por onde nós passarmos. E essa irmã também tem um dom muito lindo de fazer bolos. Pensa nos bolos maravilhosos, você que precisar. Depois vamos voltar também a fazer o nosso momento empreendedoras, que isso é muito importante, divulgar o que cada uma faz, para que quando você precisar, você possa estar chamando, né, uma irmã. Vamos honrar, ao princípio da honra, vamos honrar os de casa, amém? Então a irmã Maria Dias vai estar fazendo essa oração e você vai ter toda a liberdade para fazer o que o Espírito Santo já colocou no teu coração, amém? Paz do Senhor, irmãs. E o nosso Deus, Ele está trazendo, a resposta às nossas orações, as joias que saíram daqui, aleluia, estão com o nome lá no livro da vida. Por isso que nós estamos com essas bênçãos de volta, porque era promessa. Deus prometeu, Ele cumpre. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu para estar aqui na sua casa. Deus bendito, neste momento, nós queremos colocar a tua filha, ela já está preparada por ti, para falar o que ela sente, enviado pelo teu Espírito Santo, para transmitir para nossas vidas, para a igreja do modo geral. Nós te agradecemos por tudo, por cada irmã que aqui está, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, né, poder estar aqui com as irmãs neste momento. Confesso que com um pouquinho de temor e tremor também, né? Mas que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Eu já, sem perda de tempo, né, eu já vou estar... Gostaria que as irmãs abrissem as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, apenas o primeiro versículo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. O título diz, Tempo para Tudo. E é sobre isso que as irmãs, durante o meu testemunho, vão entender o porquê que eu escolhi esse tema, que é um tema assim, que eu... Ultimamente, é um tema que eu falo muito, que eu tenho, né, comigo, né, em muitas situações. O texto diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eu já queria iniciar, né, falando para as irmãs assim, eu não nasci num lar evangélico, meu pai, ele se converteu em 86, minha mãe em 88. E, a partir daí, eles sempre fizeram culto em casa, né? Porque hoje deu uma diminuidinha, assim, né? Mas antigamente tinha muito culto em casa. Então, a partir desse momento, eles faziam sempre culto em casa. Eu ia na igreja, né? Mas não levava coisa muito a sério, não. Falar para vocês assim... Né, eu costumo falar assim que eu era meio turista na igreja, né? A parte da minha adolescência, a parte da minha juventude, né, ia, mas não levava muita coisa a sério, né? Até que em 96 conheci meu digníssimo esposo, né, o qual, né, namoramos 3 anos,
e nos casamos. Nesse período, a minha mãe, ela sempre falava, tanto para mim quanto para ele, né, que a gente tinha que procurar uma igreja, tinha que firmar a fé, tinha que, sabe, fazer diferente e tal. E a gente ouvia aquilo e sempre, né, sempre deixava de lado, né. E, com isso, o tempo foi passando e a Isabelle nasceu, cresceu, estava com 5 anos mais ou menos, né? A gente foi morar no mesmo quintal que o meu irmão morava. Meu irmão e minha cunhada já eram crentes, né? E tinha a minha sobrinha, que é praticamente a mesma idade da minha filha, da Isabelle, e ela começou a levar a Isabelle para a igreja, né? E a Isabelle começou a fazer parte de um grupo chamado Joias de Cristo, né? E esse grupo, eles tinham culto, né? Nos sábados tinham os cultos dos ministérios e um desses sábados era das crianças. Então, nesse sábado, as crianças que faziam leitura, que cantavam o hino da harpa, apresentava teatro, coreografia, então era tudo envolvido as crianças. E a partir daí, quando tinha essas apresentações, ela falava assim, olha, o Joia de Cristo vai apresentar, é para vocês ir na igreja? Eu falava, tá bom, a gente vai, né? E a gente ia, né? Algumas vezes que a gente foi, e eu falo assim que o inimigo ele é astuto nas coisas que ele faz, e muitas vezes ele age e a gente, no momento, nem percebe, né? O Fábio, a gente ia, só que ele não conseguia se permanecer dentro da igreja, né? Ele ficava um tempo, depois ele saía para fora, ficava lá e não voltava para dentro da igreja. E assim foi algumas vezes. Mas, enfim, né, a gente acabou acompanhando esse processo, né, que ela passou, essa fase. Só que chegou um tempo em que meu irmão mudou, ele foi morar mais longe. Aí eu não tinha a minha cunhada para levar, eu que tinha que levar. Ela participava da escola dominical, eu levava ela, a igreja era 2 casas longe da esquina, eu levava ela até a esquina, esperava ela entrar na igreja e voltava para casa. A hora que terminava a escola dominical, eu ia lá, buscava ela de volta, né? Ou a professora, né, dela da época passava em casa e deixava ela. E assim foi um período, foi um tempo. E nesses cultos, né, que eu ia, assim, a maioria deles era culto das crianças, né, sempre havia a parte do apelo, né? E eu sempre falava comigo assim, eu só vou lá o dia que Deus falar comigo. Eu quero que Deus fale comigo para mim poder ir lá. E era feito o apelo, passava, né? Até que chegou um dia, estava tendo o trabalho do círculo de oração, era festividade, e nessa época eles faziam festividade assim, começava na quinta, era quinta, sexta, sábado e domingo, né? E na sexta-feira ia pregar um pastor que eu gostava muito de ver ele pregar. E a minha cunhada falou, o pastor Ataíde vai estar pregando na sexta-feira, você não quer ir? Eu falei, não, eu não tenho roupa, não vou. Né? E já tinha ido muitas vezes, porque nessa época eu não ia na igreja de vez em quando, então assim, eu só usava calça, não usava saia. Eu falei, não vou porque eu não tenho roupa. Ela falou assim, mas vai do jeito que você, né, com a roupa que você tem, você não, né? Eu falei, tá bom, então eu vou. Né? Aí decorreu do culto, tudo. Na hora do apelo, ele chamou as pessoas, né, que precisava de oração, que estava enferma, perguntou se tinha alguém para aceitar Jesus, e eu com a cabeça baixa no meu canto, né? Até que ele, um pouco antes da oração, ele pegou e falou assim, essa jovem aqui, daí eu estava com a cabeça baixa, aí eu abri o olho, né, aí eu olhei para ele, daí ele olhou e falou assim, essa jovem aqui, daí eu fiz assim, ele, não, é você mesmo, vem aqui. Ele pediu para as pessoas dar um espaço para me chegar mais próximo dele, e ele me falou assim, a resposta que você estava esperando, Deus está te dando hoje. Esse é o dia e essa é a hora. Ele não tocou em mim. O púlpito era um pouco mais alto que esse, eu estava embaixo e ele em cima. Ele só com a mão, que ele estava assim, quando ele falou isso, eu já caí de joelho. E a sensação do que eu senti na hora, não sei explicar, mas foi uma coisa muito diferente, porque eu nunca tinha sentido. E, a partir dali, eu comecei a ir na igreja, a participar do círculo de oração.
E quando eu cheguei em casa, né, esse dia ele não estava na igreja. Aí eu falei para ele, né? E ele me falou o seguinte, ele falou assim, ó, só vou te pedir uma coisa, não vou te impedir de você ir na sua igreja, só que eu não quero que você me impeça de ir na minha igreja. Nessa época, ele fazia parte da Renovação Carismática. Falei, tá bom, né? Cada um no seu cada um, né? E era até engraçado, porque ele ia para a igreja dele, ele subia a rua e eu descia, né? Só que eu sempre olhava assim os irmãos na igreja quando acabava o culto. Tinha algumas irmãs que os maridos não eram crentes, mas eu não focava naquelas que não eram crentes, eu focava nos que eram crentes, né? E acabava o culto, eu via eles saindo de mão dada. Falei assim, um dia eu vou estar assim também, né? E até hoje a gente brinca, né? Que a gente fala assim que nós vamos ficar velhinhos junto, corcundinho assim, mas de mãozinha dada. Então, e eu vi aquilo lá e eu falei assim, um dia eu também, né, vou estar assim. E até que chegou um dia que eu estava me preparando para ir para o culto, aí ele falou para mim, falou assim, eu vou com você na igreja. Eu falei, tá bom, né? E nesse dia, o pastor, ele estava pregando sobre a família, né, do qual ele dizia que a família tem que permanecer unida, tem que caminhar unida, sempre, né, para o mesmo rumo, para o mesmo foco, né? E acabou a pregação, vamos para casa. E ele falou para mim no outro dia, ele falou assim, não vou mais na igreja, não. Só que para mim, ele estava falando da minha igreja, né? Então, eu nem perguntei nada. Ele falou, mas você não quer saber qual igreja que eu não vou? Eu, qual? Ele falou assim, não vou mais lá, não, vou com você. E, na hora, assim, ele falou isso e entrou para o banheiro, e eu entrei para o quarto, eu falei, só glória a Deus, né? E a partir desse momento ele começou a ir para a igreja, né? E foi batizado com o Espírito Santo antes mesmo do batismo nas águas, né? A gente ficou ali nessa igreja do São Rafael mais ou menos um ano, e depois ele recebeu uma proposta de trabalho aqui em Maringá, do qual assim ele trabalhava 19 anos numa empresa. Recebeu essa proposta, então a gente ficava assim, será que é de Deus, né? E ficava naquela. Aí a gente não falou para ninguém, né? Era só eu e ele que sabia. E a gente falou assim, bom, se for de Deus, Deus vai usar uma pessoa para, né, para confirmar. E a gente esperou. E Deus, eu só vou, né, tentar resumir um pouquinho pelo tempo, né? E Deus usou a primeira pessoa, e aí a gente ficou assim, mas será que é Deus mesmo? Né? Aí ele falou assim, não, se for de Deus, Deus vai usar mais uma. Usou a segunda. Aí, mesmo assim, né, mas será? Aí usou a terceira. Então, eu acho que se Deus pudesse descer, né, naquele momento, assim, ele falasse, mas o que mais vocês querem? Pediu, né, foi uma, foi duas, não foi uma, nem duas, foi 3, né? Ainda assim, um dia, no sábado, ele estava lavando o carro e ele falou para mim assim, e se der errado? Eu falei, olha, só tem um jeito de saber, indo, né? Porque se a gente for e der errado, pelo menos a gente nunca vai viver com aquela dúvida de como teria sido, né, se tivesse ido. Então, graças a Deus, né, a gente veio para cá, agora em maio vai completar 11 anos, né? E foi aqui onde ele, né, passou pelo processo, ele saiu de lá como cooperador, a diácono, a presbítero. Na época que a gente chegou aqui, a minha filha, ela participou um tempo das crianças, né, que ela tinha 9 anos, dos adolescentes, sempre, né, ativa na igreja, dos jovens, né, e acabou que, por algumas, né, empecilhos, né, acabou meio que se afastando. Nesse período, entra a parte lá do Dr. Camargo, né, que a gente foi para lá, foi um aprendizado, foi uma coisa assim que a gente nunca tinha vivido, foi experiência nova, né, que a gente viveu naquele lugar, mas como a palavra diz, né, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o nosso tempo ali, né, eu acho que, né, foi esse, né, que Deus permitiu e nos guardou durante esse tempo, né, em livramentos que eu falo assim, que a gente viu, né, assim, situação que
né, para a gente não tinha o que fazer, né? Mas Deus colocou a mão, guardou, e muitos livramentos que a gente nem viu, né, que Deus fez, né, na nossa vida. E eu falo assim que existe duas razões, dois motivos da gente estar aqui hoje. Primeiro, Deus, porque sem Ele a gente não estaria aqui, não tinha chegado até aqui, né? Porque até aqui Ele nos guardou, nos sustentou, nos livrou, né? E, em segundo lugar, porque há 14, 15 anos atrás, Deus usou uma menininha chamada Isabelle, do qual assim nem ela sabia e nem a gente também não, mas naquela época lá Ele usou ela para que hoje pudéssemos estar aqui. Hoje essa menininha tem 20 anos, está afastada. Mas, como a palavra diz, há um tempo determinado para todas as coisas. E eu creio que, no tempo de Deus, não é no meu tempo, Deus vai agir e vai trazê-la de volta. Porque ela tem promessas, ela sabe disso. E eu continuo rogando as orações da igreja em favor dela. E para que Deus mude o pensamento, mude a situação. E que, em nosso favor também, para que Deus nos dê sabedoria para lidar com essa situação, porque não é fácil. Só quem tem um filho, né, afastado, assim, eu não gosto do termo desviado, nunca gostei desse termo. Eu prefiro usar o afastado, né, mas só quem tem um filho afastado sabe o que é. E eu peço a Deus assim que muitas vezes às vezes eu comento com o Fábio assim, tem hora que eu quero falar alguma coisa assim, mas eu falo não é para mim, é Deus quem vai agir, né? Não sou eu, não é no meu tempo, não é na minha hora, não é na minha maneira, porque Deus ele é dono do tempo e Ele sabe trabalhar, né? Sabe a maneira certa de agir. Eu não sei de que forma, né, que isso vai acontecer, mas eu acredito que Deus ele vai agir, né, no tempo dele. Espero, né, a Bíblia já diz, né, esperei com paciência no Senhor, né? Muitas vezes a gente coloca as coisas na mão de Deus e acha que Deus está demorando para resolver, vai lá e quer dar uma ajudinha, né? Deus não precisa de ajuda, né? Deus não precisa que a gente vá lá e toma conta daquilo, porque o que você colocou na mão dele, Deus vai fazer, mas no tempo dele e na hora dele, não é no nosso tempo. Então, eu acredito assim que tem o tempo certo, tem a hora certa. E, neste momento, Deus vai trazer ela de volta. E, como o pastor falou aqui, e hoje ele falou uma coisa que eu falei em casa, né? E, durante o dia, às vezes, eu fico sozinho assim, e eu fico conversando, eu e Deus, só eu falo, né? Mas tudo bem, né? E eu ainda falei para Deus, eu falei assim, vai chegar o dia que eu vou cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. E eu creio nisso, espero e confio em Deus, que Deus vai agir a nosso favor. Amém? Vou voltar a palavra para as irmãs. E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Isabelle, não a conheço pessoalmente, mas já a amo. Gente, que história linda! Deus usar uma criança para salvar o pai e a mãe. Olha que Deus maravilhoso! Usou uma criança para salvar o pai e a mãe.
E essa criança tem a marca da promessa, minha filha. Não foi só vocês, não. Deus vai usar a vida dela para salvar muitas vidas. Oh, Xuricanta, Lamanébias. Deus tem um propósito na vida dessa filha de vocês, um propósito muito específico. O inimigo armou um laço, mas será desfeito em nome de Jesus. E você vai cantar o hino da vitória, sim, em nome de Jesus. E a tua filha vai ser canal de bênção para a salvação de muitos jovens, de muitas vidas. O Deus que começou essa história tão linda, Ele tem muitas surpresas para entregar para vocês, amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Eu quero chamar aqui o irmão pastor Fábio aqui na frente. E a nossa querida irmã Sandra vai fazer essa oração em favor desta família. Irmãs, vamos levantar as nossas mãos com fé. E vamos pedir ao Senhor Jesus para tocar no coração da Isabelle, aonde ela estiver. E o Espírito Santo que está ali naquele coraçãozinho vai trazer a Isabelle aqui. Eu creio que em breve nós vamos ver a Isabelle aqui para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, porque isso quem faz é Deus. O nosso Deus é um Deus de milagre. Que lindo teu testemunho. Eu estou assim muito maravilhada e creio que Deus trouxe vocês para esta casa, porque grandes coisas o Senhor tem para realizar aqui e a obra será completa, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos levantar um clamor em favor desta família. Oh, aleluia. Amém, igreja. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? A Leide com o Fábio, eu conheço eles desde que eles chegaram aqui na igreja, né? Nós trabalhamos junto no círculo de oração. E ela foi a nossa segunda dirigente, sempre uma benção, sempre presente, né? E o inimigo é assim mesmo, irmãs. Ele abre o laço, ele lança e ele tira da presença do Senhor, mas quem cuida é Deus. E a mão do Senhor não está encolhida para que não venha salvar, e nem o ouvido dele é gravado para que não possa ouvir. O Senhor sabe de todas as coisas. Pai querido, nesta noite nós te louvamos pela vida deste casal, Pai. Nós te agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor fez na vida deles, Pai. Deus de poder, o Senhor é aquele que usa os pequenos, Pai querido, para abençoar, Senhor, os grandes, Pai. E que o Senhor venha agir poderosamente nesta família, Pai. Não só trazendo a Isabelle, Pai querido, mas toda a família deles, Pai, para o seio do Senhor. Que o Senhor venha entrar com a providência divina, Pai. Deus, grande experiência o Senhor tem dado para ela. Ramachu e decanta, ramassurianda, lamanaias. E o Senhor sabe, Jesus querido, que é o Senhor, Pai, que livrou ela muitas vezes, Pai amado, que o Senhor é que tem sustentado ela na concha das tuas mãos. Deus, e o Senhor conhece o coração dela, Pai, o mais, o íntimo, profundo, Senhor, do coração dela, o Senhor conhece, Pai, e ela não está afastada de Ti, não, Ramassuri canta, porque ela tem conversado com o Senhor, lá, Ixui decanta, Lamassuri anda, Lamanaias, e na hora certa nós temos a certeza que ela vem para a presença do Senhor. Continua, Pai, cuidando desta família, Pai. Continua abrindo as portas mais e mais. Continua sustentando eles, Pai amado. E que o Senhor venha concretizar, Pai, o desejo do coração deste casal, Pai. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida espiritual e na vida material desta família, Jesus. Continua com eles, dando a bênção e a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero pedir ao pastor Fábio para dar a bênção apostólica, irmãs. Então, hoje nós encerramos o primeiro momento da série de testemunhos que edificam. Você que ainda não testemunhou, se prepare para a próxima etapa, irmãs. É muito bom que, além da gente conhecer melhor umas às outras, nós vamos orar pelas causas uma das outras. Que às vezes nós estamos ao lado de uma irmã há 10 anos e a gente não sabe qual é a história dessa vida. Então, é muito importante essa série de testemunho. Eu quero conhecer todas vocês. E vamos lá no nosso caderninho de oração, está acrescentando agora mais o nome da nossa querida irmã Leide. E eu creio que o Deus que começou a boa obra, Ele vai até o fim, amém? O pastor Fábio vai estar dando a bênção apostólica. E as irmãs que ensaiam, por favor, rapidamente aqui na frente, porque sábado
será o momento da oração aqui na igreja, porque domingo é a ceia. Então, todo sábado que antecede a ceia tem oração. Sábado agora, das 8 às 11 da noite, a igreja estará aberta. Você que puder vir, o horário que você puder vir, venha orar. E domingo será a celebração, né? A nossa festa maravilhosa da ceia do Senhor. Amém? Saúde os amados irmãos na paz do Senhor. Estenda as tuas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós e todos nós digamos amém. Se Deus é por nós, ninguém, e amém, aleluias.